mais um trabalho experimental da disciplina de Laboratório de Eletromagnetismo. O grupo é composto por Carol, Gabriel, Paulo e eu, Igor. Fizemos ao longo das 2 últimas semanas uma série de experimentos, 5, dentre os quais conseguimos obter alguns resultados. Falarei, nesse momento, do experimento dos canudos. O experimento dos canudos se fundamenta no princípio da força eletrostática, ou lei de Coulomb, que diz que a força eletrostática que age entre dois corpos é inversamente proporcional ao quadrado de sua distância. E que essa força ela vai variar ao longo dos diversos meios em que essas cargas estão inseridas. O objetivo desse experimento dos canudos foi de determinar a quantidade de carga nesses canudos. A nossa metodologia foi essa. Atritamos os 2 canudos de mesmo material em papel toalha, fixamos um deles num suporte e pegamos o outro, aproximando este daquele que estava no suporte. Atestamos que eles estavam com a mesma carga porque houve uma repulsão. E no momento em que os dois, sob a interação das forças eletrostáticas, ficaram paralelos, nós medimos a distância entre ambos, a partir do seu centro de massa, centro de gravidade. Admitimos que a massa desse canudo, que foi pesado em uma balança de alta precisão, era homogênea. Essa massa ela era de 0,320 gramas. Dividindo por 4 dá 0,08 gramas, ou 8 vezes 10 a menos 5 quilos. Pois bem, nesse momento em que os canudos estavam paralelos uns aos outros, um com o outro, nós dissemos que a força-peso era igual à força eletrostática. Fizemos os seguintes cálculos. A força-peso igual à força eletrostática é a mesma coisa que dizer que o produto da massa pela gravidade é igual à constante eletrostática que multiplica o quadrado das cargas sobre o quadrado da distância. Chegamos, através de um algebrismo simples, à equação de que a carga nada mais é do que o produto da distância pela raiz quadrada do seguinte fator: a massa vezes a gravidade sobre a constante eletrostática. Substituindo todos os valores nessa equação, nós chegamos ao valor de que a carga era de 6,5 nanocoulomb, uma carga muito pequena, condizente com o sistema que nós estávamos trabalhando. Esse foi o experimento dos canudos, cuja apresentação do vídeo pode ser vista nos slides à frente. Olá, boa noite. Como já esclarecido, vou mostrar aqui os vídeos de 3 experimentos que nós fizemos. Esse primeiro aqui é o experimento do nosso eletroscópio de folhas. Veja aí que o canudo eletrizado ele vai passar nesse anel de fio de cobre, vai comprovar ali através da eletrização do lâmina de alumínio, através que é comprovado pela repulsão, que esse sistema aí está usado, certo? Já no segundo, que é o experimento da lâmpada de neon, nós vamos observar que o canudo eletrizado também estará com carga, porque ele vai conseguir acender a lâmpada de neon. Embora fique um pouco complicado de se ver direitinho, mas nós podemos observar isso. Só um instante, porque a minha máquina está bem pesada. Essa é a lâmpada de neon. Veja que acendeu a luzinha ali, comprovando que há sim carga elétrica ali, certo?
E por fim, é o nosso experimento do canudo, que vai determinar a carga elétrica entre dois canudos quando a força-peso se iguala à força eletrostática. Desculpa a demora em relação à abertura aqui do notebook, mas é porque, por conta do fato de que ele está bem pesado, aí fica mais difícil de se fazer algo rápido, celery. Agora vamos para o próximo. Um instante. O canudo, a questão é que ficou de cabeça para baixo, mas o canudo ele conseguiu ficar paralelo ao canudo que estava no suporte. Bom, sou o Paulo e eu vou dar continuidade aqui aos experimentos e eu vou apresentar o experimento das bolhas de hidrogênio. Enfim, aqui tem o exemplo da montagem e mais para frente eu vou mostrar como ela ficou de fato. Então aqui são 2 palitos de picolé, basicamente, perfurados, e aqui tem 8 parafusos comuns, dispostos ao contrário, né, um ao outro, em sentidos opostos. E aqui por fora passam fios de cobre, né, para eletrizar o parafuso que está imerso na solução salina. Então, os materiais, a gente utilizou 2 palitos de picolé, 8 parafusos comuns, um pote de material plástico transparente, pote comum, um tubo transparente de 18 centímetros, que é por onde deve correr o hidrogênio, fios de cobre, fita isolante, bicarbonato de sódio, que foi o sal que nós escolhemos para dissociar na água, 300 ml de água aproximadamente e uma fonte de computador. Aqui eu vou explicar basicamente as reações que acontecem. Nós utilizamos bicarbonato de sódio. O bicarbonato tem essa forma aqui, NaHCl3, que dissociado em água apresenta o cátion do sódio, e esse ânion aqui, que é o HCl3-. E aqui embaixo tem a autoionização da água, que é H2O vira H+, ou H-, né? O cátion e o ânion. Só que o que acontece é que a autoionização da água não é um processo muito comum. Inclusive, assim, a proposta do experimento é basicamente gerar H+, que são as bolhas de hidrogênio. Só que a água em si, a água destilada, no caso, ela não é uma boa condutora de energia, de eletricidade. Então, a gente coloca esse sal para que a água se torne mais suscetível à passagem de elétrons. Então, o que nós escolhemos aqui foi o bicarbonato, e é importante ressaltar também que ele não participa ativamente da reação, no sentido de que ele não reage com a água, assim. Então, esse cátion Na+, e o ânion HCl3-, eles aparecem no final da reação livres na água, né? Eles não reagem com nada. Então, ele só torna mais suscetível à passagem de elétrons. Então, vou explicar melhor aqui com os vídeos. E, enfim, basicamente aqui o fundamento. Aqui, vou voltar um pouquinho. E basicamente esse fio preto é a fonte que nós utilizamos, né? E aqui dentro temos 2 cabos, um na parte interna da fonte, outro na parte mais externa, que seria o polo positivo e o negativo da fonte do computador, de qualquer computador. E aqui eles levam para dentro do nossa embalagem plástica, que está ligada aos parafusos, né? Que tem a proposta de passar corrente para a água. E você pode ver que está até escuro, né?
porque aí já oxidou bastante dos parafusos pelos testes que fizemos, né? Um parafuso ali oxidando dentro da água, pela passagem de elétron e pelo meio salino mesmo. E aqui, bom, nós basicamente vedamos com cola quente e aqui está o tubo transparente por onde vão passar as bolhas de hidrogênio e outro tubo do lado de fora para receber as bolhas de hidrogênio. E a nossa sacada aqui foi colocar detergente, tanto no tubo que recebe quanto no tubo que envia, porque no recipiente, no caso, porque o detergente faria com que dificultaria a volatilização do hidrogênio, né? Ele basicamente subir para a atmosfera. E aqui no pote onde está sendo gerado, por onde está passando a corrente, que tem a solução salina, nós colocamos detergente também basicamente para saber a partir de que momento o hidrogênio passaria desse pote para o outro. Senão a gente ficaria muito tempo ali segurando a mangueira sem saber se o que está passando ali é de fato hidrogênio ou basicamente o ar contido dentro da mangueira, né? Que foi um problema que a gente encontrou muitas vezes. Então aqui basicamente o funcionamento, você pode ver o fluxo saindo do pote energizado para o outro. E aqui ao lado tem o outro pote, já com as bolhas de hidrogênio aqui em cima, que estão aí dessa forma, foram mantidas aí por conta do detergente. E aí é a tal da explosão, né? Vou até aumentar o volume aqui. Ver se consegue ouvir. Olha só. Dá um estalo, né? Porque o hidrogênio é altamente inflamável. E não por acaso alguns dizem ser o combustível do futuro, né? Apesar dos muitos desafios que o material apresenta. E, bom, basicamente esse foi o experimento das bolhas de hidrogênio. Olá, eu sou a Carolina e dando continuidade nos experimentos, vamos falar sobre a pilha galvânica. Bom, ela é um dispositivo que converte energia química em energia elétrica. Tudo isso através de uma reação de oxirredução. Essa reação ocorre espontaneamente e envolve transferência de elétrons de uma espécie química para outra. Bom, nosso grupo tinha como objetivo construir uma pilha com no máximo 5 células de até 600 ml de solução cada uma. E esse conjunto que a gente construiu devia ser capaz de carregar um celular. E a pilha que a gente construiu foi composta por cobre e zinco. Os dois eletrodos mergulhados em uma solução com água sanitária e sal. Bom, aí as células da pilha foram conectadas em série. Nesse tipo de pilha, ocorre a oxidação do zinco metálico e a redução do íon cúprico para formar o cobre metálico. Essa reação aqui representa a reação global que ocorre na pilha que a gente construiu. Mas deixa eu explicar melhor aqui. O que acontece nessa reação é que o zinco metálico perde elétrons e se oxida, transformando-se em íon zinco em solução aquosa. Ao mesmo tempo que o íon cúprico na solução aquosa ganha elétrons e se reduz, se depositando na forma de cobre metálico sobre o eletrodo de cobre. E a transferência de elétrons ocorre através do circuito externo que gera corrente elétrica. Que é isso aqui. O potencial padrão de redução do zinco é mais negativo do que o do cobre. E aí isso significa que o zinco tem maior tendência a se oxidar, como a gente observou aqui na reação, na equação geral da reação. E aí isso significa que o zinco tem uma tendência a se oxidar, né? E aí ele é o eletrodo negativo, ou o ânodo. E de outro lado, o cobre é o cátodo eletrodo positivo, já que o zinco tem o potencial padrão de redução menor. Mas beleza, partindo agora para a parte prática.
Essa aqui foi a pilha construída pelo grupo. Eu vou pausando aqui o vídeo para a gente observar melhor. A gente utilizou o número máximo de células. Opa, desculpa. A gente utilizou o número máximo de células, que eram 5. Todas elas tinham 500 ml de solução aquosa, que era aquela de água sanitária e sal. Nessa pilha a gente construiu ânodo e cátodo a gente colocou eles separados dentro da pilha, mas depois eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso, um pouquinho mais. Aqui dá para ver claramente a ligação em série das pilhas. E indo para o multímetro, nesse momento a gente estava gerando 4,2 volts, mas a gente chegou a 5,1, fazendo algumas coisinhas que eu vou falar daqui a pouco. Beleza, esse é o nosso vídeo da pilha funcionando. Os eletrodos, para vocês verem melhor, a gente lixou, né, a placa de zinco, lixamos o fio de cobre e enrolamos o fio de cobre para a gente ter mais cobre em contato com a superfície. Se a gente deixasse ele esticado, a gente não conseguiria fazer caber lá nesse potinho a quantidade de cobre que a gente gostaria. Aqui, esse outro vídeo, a nossa pilha funcionando, ligando 5 LEDs. E aqui no próximo slide, umas observações interessantes que eu falei que eu tocaria no assunto, né? Para gerar aquele 5,1 volts que eu falei que a gente conseguiu gerar, só não está no vídeo, a gente percebeu que ao agitar a solução que a gente tinha lá, a tensão aumentava também, porque a troca de elétrons fica mais fácil, já que você está misturando a solução. E aí a gente fez isso para atingir os 5,1, que são capazes de fazer um celular funcionar, de ligar um celular. E também a gente, pesquisando, né, descobrimos que o contato entre ânodo e cátodo não interfere na tensão. Então, a gente poderia ter construído a pilha de uma forma mais simples, com ânodo e cátodo como um só eletrodo, mas os 2 eletrodos em um só espaço. Eu sou o Gabriel, eu vou falar sobre o experimento da lâmpada de incandescente. Eu vou começar falando sobre como é que foi a sua criação, né? Sua criação é acreditada a Thomas Edison. Em 1879, ele produziu uma lâmpada incandescente confiável que ela poderia ser usada para iluminar as casas e as ruas, né? Seu princípio básico de funcionamento quando uma corrente elétrica ela passa por um filamento, ele esquenta e emite luz. Bom, no entanto, para que a lâmpada pudesse ser comercializada, ele precisava superar vários desafios, né? E um dos maiores desafios que ele encontrou era encontrar um filamento que pudesse suportar altas temperaturas sem queimar ou se desfazer. Ele experimentou vários materiais, incluindo papel carbono, bambu carbonizado, cabelo de cavalo, antes de descobrir um filamento de carbono de alta resistência que funcionaria melhor. Outro desafio encontrado foi achar um material de isolamento para o filamento que não quebrasse ou derretesse em altas temperaturas. E o Edison acabou usando um vidro especial de barosilicato, para criar uma ampola hermética em torno do filamento. Bom, apesar desses desafios, a lâmpada incandescente de Edison se tornou um grande sucesso e rapidamente se espalhou para o mundo, né? Bom, mas no entanto, ao longo das décadas, foram desenvolvidas outras tecnologias de iluminação, como a lâmpada fluorescente e as lâmpadas de LED, que elas são mais eficientes em termos de energia e têm maior vida útil, né? Bom, aqui foi os materiais que nós utilizamos para o experimento: um pote de vidro comum, um grafite 0,5, ele é usado como resistência, 2 pedaços de fio de cobre, uma fonte de tensão 12 volts, uma seringa para gerar o vácuo,
e 2 garras de jacaré para prender o grafite. Aqui está como foi feito, né? O pote de vidro, juntamente com grafite, os fios de cobre. O princípio de funcionamento da lâmpada incandescente no vácuo, ele é basicamente o mesmo da lâmpada incandescente comum, exceto pelo filamento estar localizado dentro de um vidro a vácuo. Então, quando a corrente elétrica ela é aplicada ao filamento, ele começa a aquecer e emitir radiação térmica, o que faz com que ele brilhe e produza luz visível. E no vácuo, o filamento ele consegue atingir temperaturas maiores. E além dessas temperaturas maiores, o filamento ele emite mais luz e menos calor, tornando a lâmpada mais eficiente. Além disso, como não tem oxigênio, né, para oxidar o filamento, uma lâmpada pode durar muito mais tempo que uma lâmpada incandescente comum. No entanto, né, como já dito anteriormente, com as novas tecnologias, apesar dessa maior eficiência energética no vácuo, uma lâmpada incandescente ainda é menos eficiente do que outras tecnologias de iluminação moderna, como as lâmpadas fluorescentes compactas e as de LED. Bem aqui perto do BRT. Ai, meu Deus. Vai, tropa, vai, agora vai. Tá. Melhorou? Como assim melhorou? Ficou perfeito. Não, falta um pouquinho. Falta não, senhor, falta não. Diminui um pouco Ele mais. vai estourar. Ô, professor, a fonte que ela fica oscilando. Ela tem anticurso. Ó, tá ela piscando. Ela fica oscilando. Va a alcanzar ahora sí la temperatura. Ahora sí están 2000 aumentando a grados, intensidade, 2000 né? grados, 2000. Ahora aumentou, ahora sí. Ele tá esquentando aos poucos, a fonte não tá deixando. Ok, válido. Deixa. Não. Desliga? Não está tão quente, sabe? Jacaré derreteu. Ixi. Derreteu o jacaré. Não está tão quente, sabe? Toca, encosta. Ah, sim, tá morninho. Tá morninho, olha. O vácuo ajudou muito. Aham. Ixi, Maria. Agora que queimou o plástico. Puxa. Deixa. Aham, vamos mexer não. Você, deixa não. Olá, eu sou o Gabriel. Na apresentação está a Carol, o Paulo e o Igor. Nós somos o grupo 10. E o Igor vai começar falando sobre o experimento do canudo. Olá, eu fiquei responsável, junto com os meus colegas, obviamente, pelo experimento dos canudos, que nada mais é do que um experimento que visa a determinar a quantidade de carga nos canudos, através da eletrização dos mesmos por atrito contra uma toalha, um papel toalha, e nessa eletrização a gente faz um furo em um dos dois canudos, coloca eles no suporte e, eletrizado, obviamente, eletriza os dois e aproxima. Quando a gente aproxima, existe uma repulsão, porque os dois, como eles são do mesmo tipo de material, eles vão ter a mesma carga. Então, vai haver uma repulsão. E no momento em que os dois estiverem exatamente paralelos um com o outro, a gente vai medir a distância e, a partir daí, a gente vai determinar a carga, porque nesse momento em que os dois ficam paralelos, a gente pode dizer que a força-peso se equilibra com a força eletrostática, né? Então, essa ideia é uma ideia básica, embora nós, ao longo das semanas, nós tivemos certa dificuldade em executá-la, mas, no final das contas, a gente conseguiu de alguma forma ou de outra. Enfim, esse foi um dos experimentos que a gente fez. Bom, até mesmo pelo ambiente, né, ventando bastante, foi bem difícil equilibrar, conseguir deixar o canudo no ângulo de 90 graus.
Ele foi nosso primeiro e último experimento, né? A gente começou por ele, finalizou por ele. Uma coisa super simples que deu muito trabalho. Tentamos eletrizar com cabelo, com roupa, com papel, com tudo. E deu muito trabalho. A gente pode chegar ao consenso de que foi o mais difícil de todos, né? Parecia ser o Foi. mais simples, virou o mais difícil. Mas deu certo no final. Bom, agora o Igor vai dar continuidade, falando também sobre a quantidade de carga que foi para acender uma lâmpada de LED, também utilizando o canudo. Então, uma vez determinada essa quantidade de carga, nós podemos fazer o processo de ligar, né, de acender uma lâmpada de LED. A carga que nós encontramos pela distância em que houve esse equilíbrio foi de 6,5 nanocúlomb. É uma quantidade muito pequena e que condiz, é bem coerente com o sistema que a gente estava trabalhando, né? Então, é basicamente isso. Só corrigindo, gente, é uma lâmpada neon, tá? A LED É é uma um lâmpada pouquinho mais neon. difícil de ligar. Ah, de fato. Perdão. É uma lâmpada neon. Isso aí. E esse aí foi um dos mais simples, foi bem rápido de executar, inclusive. Mas, assim, o complicado é que, assim, como a luminosidade era alta no lugar, pô, tava de dia, ficou difícil ver se o LED estava ligando ou não, né? Neon, no caso. Né? Se a lâmpada estava ligando ou não. Foi a única parte complicadinha desse experimento, provavelmente. E dando continuidade, o Igor também vai explicar sobre o experimento do eletroscópio. Então, o experimento do eletroscópio, ele visa a comprovar a existência de carga elétrica num corpo. É um experimento que foi usado em 1790 e alguma coisa já, e foi usado até mesmo por aqueles cientistas que, no início, estavam estudando as leis da eletrostática. Ele consiste em nada mais do que um recipiente que você coloca duas lâminas, no nosso caso nós usamos lâminas de papel alumínio, e na parte de cima a gente aproxima, essas lâminas estão acopladas a um fio, e nós aproximamos um canudo. Esse canudo eletrizado, ele vai, ao se aproximar ao se aproximar desse sistema, né, composto pelo fio e pelas lâminas que estão dentro de um recipiente, vai fazer com que essas lâminas se afastem uma das outras. É o mesmo princípio do experimento dos canudos. É o princípio da força eletrostática. Cargas iguais se repelem. Como são materiais iguais, são duas placas de alumínio, vão se repelir, né? Porque estão com a mesma carga, e, portanto, se comprova por dois experimentos a existência da carga elétrica, da força elétrica. E outro procedimento também era encostar, né, nesse fio de cobre, e aí fazendo uma espécie de aterramento, as plaquinhas, né, de alumínio, elas perdiam a carga e se juntavam novamente. E também, além disso, outra forma de demonstrar foi conectando colocando mais duas placas, um pouco mais distante, e conectando elas a uma pilha para comprovar essa diferença de carga. Exatamente. Aí, testando, a gente viu que as lâminas de dentro do eletroscópio se aproximavam do lado positivo da pilha, ou seja, as cargas eram negativas dos dois lados, estavam se repelindo. Nossa, o que foi mais difícil desse eletroscópio foi colocar esse papelzinho alumínio deste tamanho lá dentro, porque estava ventando e nós ficava voando para todo lugar. Foi um trabalhinho de mãos de fada aquele negócio. Agora dando continuidade nos experimentos, o Paulo vai falar sobre o experimento das bolhas de hidrogênio. Ok, agora falando um pouco sobre o experimento das bolhas de hidrogênio, é um experimento que tem um funcionamento bem diferente dos experimentos anteriores que nós citamos, porque você já tem passagem de corrente, você tem uma fonte de tensão. No caso, inclusive, nós utilizamos uma fonte de computador, 12 volts, se não me engano. E, basicamente, o funcionamento era o seguinte, a proposta do experimento era a seguinte, né? Você tinha, basicamente, água, e a proposta era gerar, a partir da água, bolhas de hidrogênio, né? Só que o que acontece é que o processo de autoionização da água é muito pequeno, então, a partir da água, muito raramente você vai ter a formação dos íons, H+, ou H-.
mesmo com a passagem de corrente. Então, para aumentar essa permeabilidade, né, porque a água pura, água destilada, inclusive, é até um isolante elétrico, é utilizado em dielétrico de capacitor, se não me engano, também. Para possibilitar essa passagem de elétrons, facilitar essa passagem de elétrons, a gente usou sais, né? A gente usou bicarbonato de sódio, a gente usou um pouco de água sanitária também, que tem sais de cloro, tudo com o objetivo de facilitar o experimento, né? E aí a gente transferia esse hidrogênio de um potinho para o outro, e no pote que recebia a gente acendeu o isqueiro, e o objetivo era ouvir um estalo, né? Que aí comprovaria que realmente tem hidrogênio, que é inflamável, né? Como todo mundo sabe. E aí, só algumas considerações sobre esse experimento. Foi um dos mais divertidos de fazer, né? Até pela forma como a gente escolheu para realizar a passagem de corrente dentro da água. A gente fez um arranjo com 2 palitos e parafusos, né? Alternados. Bem interessante também. E a gente teve muitos problemas relacionados a basicamente não saber se aquilo que estava saindo do primeiro pote era de fato hidrogênio ou não, né? Até que tivemos ideia, na verdade sugeriram para a gente, né? Colocar detergente, tanto no pote receptor, quanto no pote emissor, né? Porque daí a gente poderia ver o caminho da espuma, do detergente, passando de um pote para o outro, e ali a gente tinha certeza que era hidrogênio, né? Foi um dos experimentos, na minha opinião, os mais legais, assim, de fazer. A gente gerou 2 bolinhas, já tá pensando que pode dirigir carro movido a hidrogênio. Exatamente. Coitados. Gabriel, que montou essa parte de parafuso, deve falar que foi um pouquinho complicado. Vai lá, Gabriel. A oxidação do parafuso também atrapalhou bastante, né? Tava sujando bastante a água, corroeu bastante o parafuso também. Então foram algumas dificuldades que a gente encontrou para realizar esse experimento. Agora a Carol vai falar sobre a pilha galvânica também que nós montamos. Bom, a pilha, o professor liberou no máximo 5 células de 600 ml de solução. E aí a gente usou 5 células, só que a gente só achou de 500 no mercado. Mas a nossa ideia era fazer o máximo possível para ter certeza de que ia funcionar. E aí a gente construiu uma pilha de cobre e zinco, cobre sendo o cátodo e zinco sendo o ânodo, isso. A gente ligou as 5 células em série para poder somar, né, o potencial no final e gerar a maior tensão possível. E para a solução a gente usou algumas coisas um pouquinho corrosivas para tentar facilitar essa passagem de elétrons, que foi uma mistura de água com água sanitária e sal. Aí a gente conseguiu gerar 5.1 volts, que seria suficiente para ligar um celular, mas infelizmente a gente não conseguiu com a nossa fonte. Não sei se estava com mau contato, mas aí a gente utilizou a bancada do professor e ligamos 5 LEDs. Temos o vídeo também mostrando o multímetro. E a princípio só foi chatinha a montagem, porque tem que ter cuidado, mas o experimento deu certo de primeira. Igor, tá no mundo. Tá mutado, Igor. É como se fosse uma pilha de Daniel, né? Uma célula eletrolítica e tal. Basicamente isso. Tem algumas alternativas também para aumentar a voltagem que a gente fez, foi agitar os potes, né? Colocar mais sal. É isso. Bom, agora eu vou falar sobre a lâmpada incandescente. O professor pediu para que nós criássemos um vácuo, né? A gente usou um pote de vidro e na tampa a gente vedou com cola quente. E usamos uma válvula juntamente com a seringa para retirar o vácuo de dentro dela. E uma fonte de carregador de 12 volts. No começo a gente estava usando um grafite de 2 milímetros, mas como a resistência dele estava muito baixa, não estava dando certo, não estava incandescendo bastante, o suficiente, e o tempo de duração também não estava bom. Então, com uma lixa, a gente diminuiu o diâmetro
e aí conseguimos ter o resultado, né? É isso. Se alguém tiver algum comentário ainda para fazer. Só falar que deu um trabalhinho, a gente teve que testar de várias formas, com vários potes, dando de várias maneiras. Começamos com a vela, né? E aí não tava dando muito certo. E aí tentamos com resistência de chuveiro, várias coisas. Vários grafites explodiram, né, no caminho. Tensão muito grande. E aí a gente chegou no produto final, que era basicamente um grafite 2.0 com lixado, né, como o Gabriel aí falou. E a fonte era a mesma fonte de computador que nós utilizamos, se não me engano, no experimento das bolhas, né, uma fonte. E aí também tinha um agravante de que essa fonte tem basicamente anticurto, né? Então a gente via ali no início ela pulsando e aquecendo devagarzinho, e aí não chegou a luminosidade esperada, né? Que o professor até comentou na última aula. Né? Para ser considerado de fato uma lâmpada, tem que chegar a uma certa luminosidade, que é correlacionada a uma certa temperatura também. Esse também foi um experimento muito bacana de fazer, cara. Muito bacana. Agora a Carol vai mostrar as referências. Esse aqui tá aparecendo? Tá. Bom, essas foram as referências que nós utilizamos. Esse primeiro aí sobre a história, né, da lâmpada incandescente. O segundo, os fundamentos do eletromagnetismo tanto para dos primeiros experimentos, foi bastante útil, do Canudo, né, da força eletrostática. E o terceiro, fundamentos de física, foi bastante utilizado principalmente para o da lâmpada, né. Não sei, foram as referências.